Amém. Glória a Deus, igreja. Boa noite. Paz do Senhor. Com muito temor e tremor estou aqui mais uma vez. E Deus Ele é muito lindo, né? Porque eu me lembrei de duas coisas ali enquanto o Senhor estava ministrando. E a primeira foi quando grande parte da minha família fez parte dessa igreja, desse ministério, né? E eu me lembro que a primeira vez que eu vim aqui nessa igreja foi no casamento dos meus primos, Max, William e Daisy. Casaram ele e a Grace, né, juntos. Não sei se vocês lembram. E eu acho que ele fez 25 anos de casado, eu tinha uns 10 anos. E eu vi o seu pai ministrar o casamento. E eu me lembro que naquela igreja naquela idade eu frequentava a igreja presbiteriana perto da minha casa, não porque os meus pais eram evangélicos, mas porque eu sou fruto de escola bíblica dominical. Os meus vizinhos me levavam à igreja, glória a Deus. Mas ali, naquele casamento, vendo seu pai ministrar, eu com 10 anos de idade, eu falei assim: quando eu casar, eu quero que esse pastor faça o meu casamento. Porque eu via algo diferente nele. Eu via amor, eu via paixão. Foi diferente, né? Não foi ele, eu não me casei com ele, mas eu me lembrei disso. E me lembrei da segunda coisa, de que acho que nós moramos juntos ali no prédio ali. Você não morou ali, no condomínio de prédio? É. E eu me lembro da gente estar no parquinho. A minha filha era pequena, tinha meses, a minha terceira filha, e você estava com o seu filhinho. E a gente trocou ali meia dúzia de palavras, e eu vi a sua atenção com ele, de pai de primeira viagem, né? Que a gente já tem 3, é assim, quando a gente tem 1, a chupeta cai no chão, a gente ferve, né? Quando a gente tem 3, a chupeta cai no chão, a gente limpa na boca e dá pro filho. Não sei se todos são assim. E você é todo cuidadoso. E eu ali querendo que a Maite se sujasse de terra. Mas glória a Deus. E hoje eu estou aqui para testemunhar a respeito do Colégio Seiva, né? Eu me chamo, como eu falei, Camila. Eu pertenço à igreja Alcançando Vidas em Amendoeira. Sou filha do apóstolo Carlos Terra, também fruto desta casa. E eu receba um forte abraço dele, porque ele me permitiu estar aqui. Hoje lá eu exerço o cargo de evangelista. E sou líder do Ministério Infantil de lá e líder do Ministério Gerar. Desde que eu tive a Maitê, Deus me deu esse projeto de que precisamos ensinar os nossos filhos desde o ventre, porque começa no ventre. Precisamos ministrar a palavra a eles desde o ventre. E por isso eu tenho esse ministério lá. E eu queria rapidamente falar o meu testemunho, mas queria falar um versículo que Deus colocou no meu coração a respeito dos filhos, né? É um versículo muito conhecido de Jeremias 29. Eu trouxe minha Bíblia na versão contemporânea, que é uma versão bem atual, deve ser diferente da de vocês, mas eu vou ler nessa versão. Jeremias 29, no 11, versículo 11. Diz: sei o que estou fazendo, já planejei tudo, e o plano agora é cuidar de vocês. Não os abandonarei. Meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseiam. Quando vocês me chamarem, quando orarem a mim, eu ouvirei. Quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, quando me buscarem de todo o coração, e em primeiro lugar dou a vocês a certeza de que não vão se decepcionar. É o decreto do Eterno. E eu sou mãe de 3 filhos, né? Para a honra e glória do Senhor. A minha primeira filha se chama Ana Luísa, ela tem 11 anos e ela está indo para o 6º ano aqui no Seiva. Ela estuda aqui desde 1 ano e 8 meses. Ela fez o mini maternal 2 vezes com a professora Maria. E eu tenho o 2º filho, que veio 6 anos depois aproximadamente, o Benjamin. Hoje ele tem 5 anos. E tenho a minha 3ª filha, planejada pelo Senhor e não por mim, chamada Maitê. Ela tem 3 anos. E os 3 estudam no Seiva.
E por que eu escolhi a Escola Seiva, né? E eu estava pensando sobre isso. E primeiramente, por que escolher uma escola cristã? Não sei se você, pai, se pergunta isso, não sei se todos, eu acredito que nem todos que colocam seus filhos para estudar no Seiva são cristãos, né? Alguns não são. Mas eu queria falar com você sobre duas perspectivas de uma escola cristã e não cristã. Eu creio que uma escola cristã, ela se preocupa com o que nós chamamos de um conceito humanista, né? O que o humanismo ele valoriza? Ele valoriza o ser humano e a condição humana acima de tudo. Então eu vejo o cuidado do Seiva valorizando o ser humano, assim como Jesus valorizava, né? De que, olha, ama o seu amiguinho acima de todas as coisas, porque esse é mandamento, né? E vejo uma segunda esfera de escola que nós temos hoje, que elas estão inseridas num contexto do materialismo, né? E o que é o materialismo? Que eu acredito que 90% das escolas hoje, elas focam nisso. O materialismo nas escolas é aquela escola que ensina o seu filho a ser competitivo, ensina a valorizar os bens, o dinheiro, os prazeres materiais, a produtividade. Então há uma grande diferença de uma escola cristã e não cristã. E eu falo isso com bastante propriedade porque eu estudo muito sobre o assunto. Por ser mãe de 3, leio muitos livros sobre isso e busco conhecimento, porque eu tenho 3 filhos muito diferentes. Muito diferentes. E o meu testemunho aqui nessa escola começa quando quando a minha filha tinha 2 anos de idade, o psicólogo me chamou na sala, né? A professora me encaminhou a Ana Luísa ao psicólogo, o pastor, e ele me chamou. E ele disse para mim, olha, nós estamos com um problema com a Ana Luísa. A Ana Luísa é uma criança muito tímida. E ela é tão tímida que a professora não consegue avaliar ela. E ela era mesmo, muito tímida. Ela sempre foi muito branquinha e quando todos olhavam para ela, ela ficava toda vermelha. Toda vermelha. Não sei se a Soneiva está aí, Soneiva é dessa época. Ela não se relacionava bem com os coleguinhas pela vergonha. E o psicólogo começou a perguntar. Então me conta, como que ela nasceu, como que foi o processo, estava eu e meu esposo. E até aquele momento ali eu não sabia a mãe que eu era. Eu descobri ali. Eu fui mãe aos 25 anos. E o desejo de ser mãe, eu sempre tive, mas não naquele momento. Era mais um desejo do meu marido. De querer ser pai, né? Eu era muito sonhadora, muito materialista. Então eu tinha muitos objetivos profissionais e materiais. E um filho não estava nos meus planos naquela idade. E eu tenho uma doença chamada hipotiroidismo. E tenho também tireoidite de Hashimoto. Então eu pensei, eu vou parar de tomar o remédio porque eu tenho essa doença. E todos dizem que eu tenho dificuldade, vou ter dificuldade para engravidar. Então vai demorar mesmo, vou parar logo. Mas um mês depois eu estava grávida. Da Ana Luísa. Amém? Então, resumindo, quando a Ana Luísa nasceu, ela foi uma criança muito amada. Por mais que eu não quisesse naquele momento, eu amei, curti a gestação, fiz todo o enxoval, desejei muito a minha filha. Foi muito desejada, muito amada. Mas quando ela nasceu, ela teve intolerância à lactose. Naquela época, não era comum como é hoje, não é tão falado. Então ela chorou 3 meses inteiros, sem parar, compulsivamente. Você pensa numa criança que chorava de 11 horas da manhã às 11 horas da noite, de 11 horas da noite às 11 horas da manhã. Eu não saía com ela, eu não podia... Ninguém frequentava a minha casa. Eu tomei um trauma e um pânico, um pavor aos 25 anos e eu disse ao meu marido, você não quis? Agora você cuida. Eu não fui mãe da minha filha. E quando o psicólogo me chamou o meu esposo e ele começou a contar quem é a Camila como mãe. E ele disse, Camila é assim, Ana Luísa fez cocô na fralda. E ela diz, Ana Luísa fez cocô. Está na hora de comer. Ana Luísa, está na hora de comer. Eu era o pai. E ele era a mãe. Porque eu disse para ele, eu não suportava
aquela criança chorando 24 horas. Eu não estava preparada emocionalmente para aquilo. E eu culpava ele, né? Eu não tinha desejo de fazer nenhum mal à minha filha, mas ali eu estava em depressão pós-parto. Uma coisa muito comum e muito pouco se falada, até no meio da igreja. Eu já era cristã. Mas eu não sabia disso, e quando naquele momento ali o psicólogo falou sobre isso, e ele falou quem eu era, eu comecei a chorar compulsivamente, porque eu não me via assim. Para mim, ser mãe era aquilo que eu era. E eu lembro que ele falou uma frase que me impactou, e é o meu testemunho. E ele disse assim: glória a Deus que a gente pôde perceber isso agora. E eu vou dizer para você o que sua filha tem. A sua filha, ela tem a identidade invertida de pai e mãe. Ela vê o Júnior, o nome do meu esposo é Júnior, né? Eu sou casada com o Nelson Júnior, ele também é evangelista, lá no Alcançando Vidas, por isso ele não está aqui. Ele é líder da rede homens lá, e ele levou os 3 filhos junto com ele. E ele falou, ela vê ele como mãe e você como pai. E graças a Deus que vocês vieram aqui, porque se a Ana Luísa, ela cresce assim, ela tem 90% de probabilidade de ser uma homossexual. Porque quando ela crescer, ela vai querer uma namorada que nem a mãe. Porque eu não entendia por que ela chamava minha atenção de toda maneira. E Deus é tão perfeito que Ele fez o sexo oposto para se atrair. E você, quando tem a oportunidade de ter um filho homem, uma filha mulher, você vai entender isso. Porque a filha mulher, ela é agarrada ao pai. É o sexo oposto. E o filho homem, ele é agarrado à mãe. O meu filho, ele é extremamente agarrado a mim. É o sexo oposto. É a natureza de Deus, né? Mas era o contrário. Ela chamava toda a minha atenção, era tudo eu. E ele disse, se ela crescer assim, olha como Deus é perfeito. Por que a menina, ela é encantada pelo pai? Porque ela pensa, quando eu crescer, eu quero um namorado igual ao meu pai. E por que o menino é agarrado com a mãe? Porque quando ele cresce, ele pensa na mãe e ele diz, eu quero uma namorada que nem a minha mãe. Então, se eu não tivesse entendido aquilo ali, se o Seiva não tivesse esse olhar para a minha filha, eu tenho certeza que hoje eu teria grandes problemas em relação a isso. E ele disse para o Júnior, você vai precisar, porque ele era, por ser mãe, né, era muito protetor, muito cuidador, e ele não me deixava nem ser mãe. Ele era mãe, pai, ele era tudo. E ele disse, você vai ter que se afastar um pouquinho para poder ela entrar nessa relação e ela ser mãe. E foi aí que a gente entendeu isso, e nós mudamos esse contexto familiar. E a minha filha hoje, ela é extremamente diferente. Hoje ela fez 5 anos de ginástica rítmica aqui na escola, né? E dançava e se apresentava. E eu lembro da Soneiva dizendo, a primeira vez que ela se apresentou, meu Deus, olha o que Deus fez, né? E é verdade. E eu louvo a Deus por essa escola, né? Por essa visão do indivíduo, né? Mas, além disso, eu preciso dizer para você, pai e mãe, que aqui está, que a escola sozinha, ela não vai conseguir atingir o objetivo, né? Aquilo que Deus tem para os nossos filhos. Nós, como pais, assim como o Senhor ministrou lindamente dentro da nossa casa, nós precisamos dizer aos nossos filhos sobre a identidade deles, de filhos de um Deus, que pode todas as coisas. E, em segundo lugar, de que ele precisa amar o coleguinha, mesmo que ele seja difícil. E eu lembro da minha filha chegando até a mim, ela está com 11 anos hoje, e as meninas, eu digo que as mulheres são um pouquinho problemáticas, um pouquinho. Mas aqui não tem nenhuma mulher problemática não, só lá na minha igreja. Que a gente fala demais, a gente tem uma mente muito produtiva, imaginativa, né? Então, ela chegou em casa um dia reclamando que a amiguinha não queria ser mais amiga dela. E eu disse, e aí, o que você vai fazer? Eu não vou ser mais amiga dela, não quero ser. E eu disse, então, eu tenho 2 coisas para te falar. Primeira, você precisa saber quem você é, né? Se a sua amiga, ela não quer ser sua amiga, quem está perdendo é ela. Porque você é uma menina tão legal, né? Você é uma menina tão especial.
Por que ela não quer ser sua amiga? Que grande perda ela vai ter. Mas eu disse, mas tem a segunda coisa. Você precisa amar ela, mesmo ela te rejeitando. Porque Deus não manda a gente amar só aqueles que nos amam e que nos querem bem. Ele manda amar a todos. E eu disse, quem sabe ela não passou por um dia difícil, quem sabe ela não viu o pai e a mãe brigar, quem sabe ela não teve um dia bom na sua família e ela descontou em você. Então amanhã você chega lá e você pede perdão a ela. Mas eu pedi perdão, não fiz nada. Falei, mas é assim, pede perdão sem fazer nada mesmo, porque você vai ver, vai ter resultado. E assim ela fez. E aí ela chegou em casa e ela disse, mãe, você tinha razão. Eu pedi perdão a ela numa cartinha, escrevi uma cartinha a ela, e ela me pediu perdão também, e a gente prometeu ser melhores amigas para sempre. Mas eu poderia ter feito diferente. Talvez muitos de vocês não pensem assim, e poderia ter falado para os seus filhos, quando eles chegam em casa, dizendo que um amiguinho rejeitou, ou que um amiguinho não quer ser seu amigo. Não seja amigo dele mesmo não, né? Seja amigo mesmo não. Você não quer ser um amigo, ou então quando a criança bate na outra, né? Bate nele também, você defende. Mas eu creio, em nome de Jesus, que nós temos aqui pais que entendem tudo aquilo que o Senhor ministrou aqui. Que nós venhamos ter atitudes diferentes para que os nossos filhos, eles sejam influenciadores nessa geração e não influenciados. Que os nossos filhos possam ensinar aos materialistas de que o indivíduo, ele é mais importante do que o bem ou o material que o outro pode ter. Porque eu falei aqui na última reunião que a gente teve no ano passado, e isso me impacta muito. De uma criança hoje de 11 anos, de escolas, que eu não preciso dizer o nome, que sofre bullying se ele não tem um iPhone. Se ele chegar na escola com o celular Samsung, ele sofre bullying, e nenhum amigo quer ser amigo dele, porque ele não tem um celular de última geração. E você acha que essa criança tem a capacidade de entender isso? Com certeza. Isso é ensinamento de pai e mãe, que traz o materialismo, o que é importante. E para finalizar, eu queria dizer, dentro do que o Senhor falou e dentro do que eu estudei, que nós, seres humanos, estamos sujeitos a muitos bloqueios, né? E eu creio que ser filho de pastor não deve ser nada fácil, porque ser filho de evangelista também não é fácil. Nós somos os mais vistos, né? E acaba que eu como mãe, posso dizer eu como mãe, que falo para minha filha, cuidado com o que você faz, que as pessoas estão de olho em você, você precisa influenciar. E eu acredito que de repente sua mãe também te cobrava, né? Isso. E eu posso dizer para você que o ser humano, nós estamos sujeitos a vários bloqueios, mas tem 3 pessoas que são as principais causadoras de bloqueios nas nossas vidas. A primeira no topo, são os pais. A criança que ela não tem a presença de um pai, como eu não tive, porque eu sou filha de pais separados, ela tem bloqueios enormes. E que você, professor e professora, vai ter que ser sensível a isso. A segunda coisa que causa maior bloqueio no ser humano é a mãe. E a terceira pessoa é o professor. O meu marido, ele teve um bloqueio por anos, porque todos os professores que ele passava diziam para ele, porque meu marido era um jovem muito rebelde, né? Ele foi abandonado pelo pai e pela mãe, um pai alcoólatra, uma mãe que o trocou por um outro homem e entregou ele para a tia criar. E ele era muito revoltado, então ele não queria estudar. E os professores falavam para ele, você não vai ser nada, você não vai ser ninguém, você é um burro, você não vai em lugar nenhum. E aquilo ficou na cabeça dele por anos, realmente ele se sentindo um burro, um ignorante, de que ele não ia para lugar nenhum. Até que ele me encontrou. E eu lembro quando a gente ia estudar a Bíblia juntos, ele não sabia interpretar a Bíblia. E hoje ele é um evangelista poderoso. E eu tinha que ler a Bíblia e interpretar para ele. Porque ele não conseguia interpretar, mas porque ele tinha um bloqueio que vários professores lançaram sobre ele. Então, eu louvo a Deus por essa escola,
Eu louvo a Deus pela direção, pelos professores, por aqueles que fazem com que essa escola valorize o ser humano, o indivíduo, assim como Jesus valorizava e se importava. Porque, com toda a propriedade, eu digo para você que nenhum sucesso profissional ele pode ser maior do que um fracasso familiar. Eu me formei aos 23 anos a fisioterapeuta e Deus me pediu hoje, eu tenho 36, para eu abandonar tudo desde que meu filho nasceu, o Benjamin, porque eu precisava cuidar da minha casa. Eu não sabia cuidar da minha casa. E hoje, quando eu preencho uma ficha, eu não preencho como fisioterapeuta a minha profissão. Eu coloco lá, sou do lar. Essa é a minha profissão. Com muito orgulho, sem nenhuma vergonha. As feministas piram, né, pastor? Mas com muito orgulho, eu sou do lar e tenho o privilégio, o grande privilégio, de cuidar bem de pertinho dos meus 3 filhos, de ensinar a eles a amar ao próximo, como a ti mesmo, de amar a Deus sobre todas as coisas, de respeitar o seu amiguinho na escola, de respeitar o seu professor, que é uma autoridade espiritual, instituída por Deus para ali estar sobre a vida dele. E é com muito orgulho que eu faço parte dessa escola. E os meus 3 filhos estudam aqui, vão continuar estudando. E enquanto Deus disser que assim seja, assim vai ser, né? Assim será. Que você pergunte a Deus quais são os planos que Ele tem para os seus filhos, como diz a palavra. Porque nós, como pais, fazemos muitos planos, né? Eu fiz muitos planos para a Ana Luísa. E um dos planos era tirar ela daqui do Seiva ao 5º ano. No 5º ano eu disse, é o último ano que ela estuda no Seiva, porque no 6º ano eu vou colocar ela numa escola preparatória. E o ano de 2019 inteiro, o Senhor falou para mim, sou eu que conheço os planos que eu tenho para ela. Planos de fazer bem, de prosperar. Sou eu que abro as portas. Você pode colocar ela na Universidade de Harvard. Se eu não quiser abrir a porta para ela, eu não abrirei. Então é aqui que ela vai continuar. É aqui que eles vão continuar estudando. E que seja assim também na sua vida. Pergunte ao Senhor quais são os planos que Ele tem a respeito dos seus filhos. Talvez não seja aquilo que vocês estão planejando. Mas muito mais vale os planos do Senhor do que os nossos. E eu louvo a Deus por poder aprender isso e fazer parte dessa escola. Amém? Deus abençoe vocês, Deus abençoe todos os professores, todos os coordenadores, a direção. Vocês são maravilhosos. Nenhuma escola é perfeita, nenhum ser humano é perfeito, ninguém é perfeito. Mas dentro das nossas imperfeições, eu creio que a escola Seiva, ela faz o melhor que ela pode. E eu louvo a Deus por isso. Amém? Quero pedir para que todos se coloquem de pé. E nesse momento eu quero pedir para que os coordenadores, os professores, os pais, possam vir aqui na frente. Possam subir aqui. Eu peço para que os pais fiquem aqui embaixo, para que os professores fiquem aqui em cima, né? Os pais de alunos fiquem aqui embaixo. Os professores subam aqui em cima, por favor. E há uma declaração a ser feita. Nesse momento haverá uma declaração. É algo que fazemos todos os anos. Todos os anos. Os pais ministram sobre os professores a autoridade. E os professores ministram aos pais também. Essa declaração será feita pela professora Luana. Amém? Amém. Eu queria convidá-los a repetirem comigo essas palavras de compromisso. Agora me colocando no lugar de mãe de aluno, assim como vocês são os pais.
Queria pedir para que vocês pudessem estender as mãos em direção aos professores, enquanto os professores, né, fiquem na posição de receber. E então é assim: entendendo a minha responsabilidade dada por Deus de educar os filhos, comissiono a partir de hoje esses professores para que me represente neste encargo, enquanto os meus filhos estiverem na escola. Também os abençoo neste início de jornada, para que cumpram com diligência e zelo esta responsabilidade, na qual me aliancio a eles, para ajudá-los no exercício desta tarefa. Amém. Eu sou a professora Margarete e vamos agora então continuar. Agora os professores estarão ministrando aos pais e os pais em posição de receber então. Entendendo a nossa responsabilidade de representar diante dos alunos a autoridade conferida por Deus a vocês, pais. E por conseguinte, recebemos este encargo para, com dedicação e compromisso, instruí-los no caminho da sabedoria e temor a Deus. Agora eu, como pastor, vou orar tanto pelos professores, como também pelos pais, né? E eu peço para que toda igreja, em concordância, estenda suas mãos para cá. Vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor. Um ano, Senhor Deus, uma nova temporada se inicia. Ó Deus, que a tua graça esteja sobre cada pai. A rotina, as demandas, as responsabilidades. Ó Jesus Cristo, auxilia a cada pai neste lugar. Cuida, Senhor, de cada um deles, Senhor, para que essa responsabilidade seja cumprida da melhor forma possível. Deus, proteja, Senhor Deus, o ir, o vir. Ó Deus, da palavra, da direção a cada situação que vier a se apresentar ao longo desse ano. Ó Deus, quanto à incumbência e responsabilidade dos pais, eu venho te pedir, dos professores, eu venho te pedir, Senhor Deus, instrumentaliza os professores, muito mais do que a sapiência em sala de aula, muito mais do que a didática. Ó Deus, nós te pedimos que o teu Espírito Santo dirija com sabedoria, dirija com discernimento, com prontidão as situações que ocorrem em sala, as questões que demandam do professor em relação aos alunos, os desafios dos alunos com os próprios alunos. Ó Deus, capacita-os para esta tarefa. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Nós já estabelecemos isso com fé. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe cada professor, Deus te abençoe. Aos pais, Deus abençoe cada professor. Você pode dar uma salva de palmas a eles, né? Deus abençoe, Deus abençoe. Quanto a nós, cumpramos com a palavra do Senhor. Se nós queremos viver a vida que Jesus propôs para nós, que
Que nós venhamos verdadeiramente nos posicionar diante disso. E desfrutar. E desfrutar. Desfrutar. Os desafios, eles estão aí. Os problemas também. Mas que nada te pare, meu irmão. Que nada te limite. Que nada te resista. Mas que a verdade do Senhor possa se estabelecer na sua casa. Vamos nos pedir deste lugar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse encontro, por essa noite. Muito obrigado, Senhor, por essa reunião. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra que tanto nos ministrou. Por esse tempo, Senhor Deus, de reconhecimento, Pai. Ó Deus, pelo testemunho que foi dado pela Camila. Ó Deus, pela presença dos pais, dos professores. Para também, assim como toda igreja, estabelecer um novo início das atividades da tua casa. Que o teu nome seja glorificado em tudo. E que nós possamos cumprir cabalmente o nosso papel. Seja nossos filhos, cumpramos. Seja nossos pais, cumpramos. Seja nós, mães, seja cada mãe presente. Que seja cumprido o propósito do Senhor. Isso nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Não saia daqui sem abraçar pelo menos 4 ou 5 pessoas e diga para ele: o Senhor Jesus quer fazer uma revolução na tua casa. O Senhor Jesus quer fazer uma revolução na tua família. O Senhor Jesus tem avivamento para a tua casa. Diga para esse irmão, diga para essa irmã, em nome de Jesus. Eu me abro para